Bom dia, primeira série. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a leitura das obras de arte. Acho um tema extremamente importante antes de iniciarmos a abordar sobre a arte clássica, sobre a arte romana e todas as outras estéticas que nós vamos estudar durante esse ano. É importante que entendamos como é o processo de interpretação e de descrição das estéticas que nós vamos estudar. É possível ler a arte? Sim, é possível, né? A arte ela tem seus signos, seus códigos próprios, mas é possível fazer a leitura da arte. Essa noção de ler a arte, ela começou praticamente ali na década de 70, em que com o crescimento do audiovisual, essa noção de possibilidade de leitura da arte ganhou mais significado e mais pessoas que se lançaram mesmo a traçar métodos, caminhos para que os observadores pudessem fazer uma leitura da arte. Por que é possível ler a arte? Assim como nós lemos um texto, por exemplo, a leitura de uma obra de arte, ela parte do princípio da interação. Então, quando você observa um quadro, quando você escuta uma música, quando você vê uma campanha publicitária, acontece uma troca entre aquele criador e aquele espectador, aquele observador. E para que essa troca ela seja efetiva, que ela realmente aconteça, é necessário que o observador, o espectador dessa estética, dessa manifestação artística, ele compreenda os signos, os símbolos que estão dentro dessa linguagem artística, seja ela uma escultura, seja ela uma pintura, seja ela um grafite, um muro, seja ela uma campanha publicitária. Então é necessário, para que essa comunicação ela seja efetiva, que aquele espectador compreenda aqueles símbolos. Existem diferentes maneiras de se fazer uma leitura de uma obra de arte. Na aula de hoje, nós vamos falar de um método específico. No entanto, é importante saber que nós temos três possibilidades para a leitura da obra de arte. Nós temos uma possibilidade que é objetiva, em que você olha aquela obra e simplesmente descreve o que você está percebendo ali. Eu costumo dizer que é o primeiro estágio dos alunos no estudo de arte. Então, quando eu coloco geralmente uma obra para ser analisada, a primeira coisa que os alunos fazem é descrever. Então, eu estou observando aqui um homem sentado, um homem que está lutando com o outro, enfim, observar o que está na obra e descrever. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio seria uma análise mais subjetiva. O que seria isso? O que eu senti ao observar aquela obra? Posso não sentir nada? Muito difícil uma obra de arte te provocar total indiferença. Mas eu já escutei isso algumas vezes de aluno. O que eu percebi? Professora, eu olhei aqui e não senti nada. Mas será que não? Será que eu olhei aquela obra ali e não fiquei ali por tempos ali me questionando? Será que eu não estou conseguindo entender realmente nada? Será que não tem nenhum elemento ali? Será que aquela obra não me gerou uma confusão interna, uma angústia, uma curiosidade, algum sentimento? Aquela obra vai impactar. E o terceiro estágio, que é o mais difícil de se fazer, é o estágio formal, né, da análise formal, onde nós vamos analisar as cores, as posições, técnicas utilizadas pelo artista, e aí que nós nos perdemos muitas vezes no conhecimento, tá? Aline, por que é importante que eu compreenda o processo de leitura de uma imagem, de uma leitura de obra, né? Por que eu não posso usar a aula de arte como a gente sempre usou no ensino fundamental? Vamos pintar, vamos colorir, vamos desenhar? Ótimo, são atividades maravilhosas de se fazer. No entanto, é importante que nós entendamos a linguagem artística. Durante muito tempo a arte ficou focada em apenas reproduzir essas atividades e não explicar por que elas são realizadas, como elas são realizadas, ou a técnica do artista. Então se perdeu muito o valor artístico, né? O conhecimento de arte ele foi se perdendo na nossa educação durante muito tempo. Talvez isso explique a falta de apreço que nossa população tem pela arte, o desinteresse.
Então, mais do que simplesmente aplicar a técnica, pintar, desenhar, é importante conhecer, é importante entender para que você possa fazer a leitura do seu mundo, né? Do mundo em que nós vivemos. Então, isso é muito importante. Não, quero algo mais prático. Lógico, ó, eu vou usar isso aqui nessa situação. Então, vamos lá. Nas provas dos processos seletivos, em que você vai ser avaliado nos próximos anos aí, você com certeza não vai ter uma questão para que você desenhe, ao menos que você vai fazer uma prova de habilidade específica de arquitetura na UEG, ou mesmo que você pinte um desenho, mas eles vão te cobrar a sua capacidade de análise de uma obra, de uma escultura, de uma campanha publicitária, de um grafite, enfim, isso você vai ser avaliado. Faz parte da sua condição de leitura do mundo, do seu posicionamento crítico, certo? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, professora, não me lembro de nenhum método de leitura de imagem. O que eu tenho que fazer então? Então vamos recapitular. Primeiro, tem 3 possibilidades. Objetiva, descrever o que eu estou vendo. Segunda, subjetivo, que essa obra me impactou, como ela, o que eu entendi, o que eu senti ao observar essa obra. E terceiro, aspectos formais. Então vamos começar. Se eu não me lembro, né, não sei o método que vai ser desenvolvido aqui nessa aula, eu não me lembro na hora da minha avaliação, o que eu faço? Primeiro ponto é ler a legenda da imagem. Então, como vocês podem ver, aqui nessa imagem, nós temos uma legenda. E geralmente todas as provas são colocadas essas legendas básicas aí que traz o nome do artista, traz o ano em que a obra foi produzida, tamanho, local em que ela está. Então, leia a legenda, tá? A legenda vai te dar muitas pistas. Pessoal, é impossível você chegar no processo seletivo ou mesmo, não, eu adoro arte, vou analisar, você nunca vai conhecer todos os artistas, é impossível. E mesmo que eu me esforce em explicar sobre todos os artistas, eu não vou conseguir ter todo o conhecimento para poder transmitir e falar assim, ó, esse aqui vai estar lá na sua avaliação. Então, não é possível. Então, a legenda, ela vai te trazer muitos elementos importantes. Então, vamos lá. A Dúvida de Tomé, 1599, então século XVI, Olhos sobre Tela. Então, aqui já tem título da obra, A Dúvida de Tomé, né? Às vezes pode aparecer o Incrédulo São Tomé também, tá? Nessa obra. O título já me direciona para alguma coisa. Então, olha lá, tô vendo a imagem, tô vendo. Nós temos 3 pessoas, né? Uma delas toca a ferida. Esse personagem principal aí, né, pelos nossos conhecimentos religiosos, dá pra gente perceber que é Jesus Cristo. Não, mas eu não tenho conhecimento religioso nenhum, não sei. Então, vamos lá. Então, tem um personagem que tá tendo aí, ó, a sua ferida, né, o seu lado cortado, ele tá tendo o dedo, né, enfiado. Então, o que a pessoa tá fazendo? Ah, eu não tenho conhecimento nenhum religioso, não sei dessa história. Ok. Mas se você tem uma pessoa machucada e essa outra tocando a ferida dela, o que tá acontecendo aqui? Olha só, olha o ar de curiosidade dele. Então, ele tá verificando, ele tá tentando identificar o que tá acontecendo ali, né? Qual que é aquela ferida, se existe ali mesmo uma ferida. E aí, o título também já me direciona para isso. Olhe sobre tela a técnica, né? Caravaggio, o artista, pintor. E aí nós temos o local em que a obra está. Então, o primeiro ponto é trazer esse elemento, tá? Não sei nada de arte, mas eu olho a legenda. Século XVI. Então, no século XVI a gente tem aí a Contra-Reforma Católica, né? Que dá pra gente sempre fazer essa relação com a história. Sempre falo para vocês em sala de aula. É muito importante analisar arte a partir de seus conhecimentos históricos. Aquilo que o artista vivenciava naquele período, ele diz muito sobre a sua obra, porque o artista ele é fruto do seu tempo. Então ele leva para aquela tela aquilo que ele vivenciava. Então, por exemplo, Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica que visava estender seus domínios, oficializar sua fé, combater o movimento protestante. Então aqui nós temos uma obra que ela tem uma função didática. Então esse é o segundo ponto que eu tenho que mencionar para vocês.
Então, primeiro, analisei a legenda, tentando adquirir pistas para que eu possa responder minha questão. E segundo, eu tenho que analisar a função que essa obra tem. Então, aqui nós temos uma temática religiosa, tem uma função religiosa. Quais são as outras possibilidades de função que nós temos? Vamos ver? Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma obra do Janchim, uma obra contemporânea, e aqui nós temos uma esfera na parede repleta de latinhas e uma espécie de onda feita de discos, né? Aqui nós temos uma função ambiental nessa obra. Então nós temos uma intervenção, uma instalação em que o artista quis explorar, né? Chamar a atenção, fazer uma crítica para a população com a questão ambiental. Quanto de lixo nós estamos produzindo e qual o impacto que isso traz no ambiente. Então, olha só que é uma obra completamente diferente da outra. Então, a primeira, ela tem uma função religiosa, uma função didática, passar ali uma mensagem. E aqui, eu também tenho uma função didática, é passar uma mensagem, mas é uma mensagem diferente. Então, ela tem uma função ambiental. Aline, eu posso ter as duas funções na mesma obra? Sim, tá? Não tem problema, eu posso ter uma função didática, uma função ambiental, uma função religiosa e também, uma das minhas preferidas, a função histórica. Por que preferida? Porque através da obra, a obra ela serve como testemunho do passado. Então, é uma possibilidade que nós temos muito forte, né, de analisar o que as pessoas viviam naquela época, como as pessoas analisavam os fatos da época. E aqui a gente tem uma obra que tem uma função histórica. Ela é uma obra do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Ela é uma obra do Romantismo e ela é uma obra que trata da Revolução de 1830. Então, numa possibilidade de nós não termos ali a fotografia naquele momento, a gente tem uma reconstrução do fato, claro, através da pintura. Claro, há aspectos limitantes dessa análise histórica, claro, né? A gente sabe que quando o artista ele está realizando a visão que ele tem daquela obra, ele faz isso a partir de uma perspectiva. Ele não consegue analisar a partir do todo, assim como um historiador como analisa um documento ou um depoimento. Então, toda fonte histórica ela tem seus limitantes, assim como a arte também. Mas dizem que a arte pode ser o mais verdadeiro testemunho, né, histórico, uma vez que o homem na arte ele libera, né, a sua subjetividade e isso se torna mais, então trazendo à tona mais claramente aquilo que ele pensa, aquilo que ele analisa ou o fato histórico em si, ok? Então tá. Primeiro ponto para a gente retomar: ler a legenda com cuidado, né? Fazer uma análise objetiva, descrever os elementos da tela e perceber a função dessa obra, tá? Se eu estou fazendo uma análise da obra na minha casa, eu posso pesquisar sobre o artista, né? Na prova não tem essa possibilidade. Então, descreveu o que você percebeu com a obra, leu os elementos da legenda e já puxa uma setinha ali, já seleciona os fatos históricos que eu me lembro daquele período que me permitem analisar aquela obra. E aí parte para as alternativas, eu tenho certeza que vai ser sucesso, que você vai conseguir analisar muito bem, ok? Bom, agora vou trabalhar com vocês um método específico. Nós temos vários, como eu já mencionei, e dei um caminho para vocês se eu não soubesse do método e se eu não sei nada sobre o método, né? Não aprendi nada, não me recordo, esqueci completamente. Então, nós vamos ver como isso acontece dentro de um método específico. Então, dá pra gente perceber que a arte ela tem caminhos, tá? Ela tem linguagens específicas. Por que não existe um único método, Aline? A gente fala assim, vamos seguir isso aqui, é isso e pronto. Porque a gente tem um aspecto subjetivo da arte. Dentro desse aspecto subjetivo, cabem diferentes formas de avaliação. Então, como o foco principal aqui desse método, né, de leitura ele é mais didático, ele é mais sistematizado, a gente vai optar por direcionar a partir dele nas nossas próximas aulas, ok? Quais são as etapas desse método? Descrever, então aí é aquela análise objetiva que eu mencionei, analisar, onde nós abordamos aqui os aspectos formais da arte, interpretar, onde entra aqui o aspecto subjetivo da arte, e por fim, julgar.
Nesse aspecto, julgar, vou fazer um comentário aqui no final, vou abordar mais claramente se tem valor estético ou não, que é um aspecto que geralmente somente profissionais mais, né, capacitados é que realizam. Nós aqui podemos escrever, analisar, interpretar, mas julgar, tá? Não nos cabe aqui dizer apenas uma questão de gosto, tá? Análise, leitura de imagem, leitura de obra, não é saindo simplesmente eu gostei ou não gostei. Ai, vale a pena ou não vale a pena? Não, tá? É muito mais profundo que isso. É analisar as categorias estéticas, elementos formais da obra, isso. Não simplesmente dizer, eu compraria ou eu não compraria, eu gostei ou não gostei. Não é isso, a gente vai sair dessa esfera. Vamos sair desse senso comum e vamos analisar cientificamente essas obras. Então, para que a gente possa compreender cada etapa, eu selecionei uma obra e aí eu vou deixar somente ela na tela, porque é o principal, para que vocês possam ir observando, tá? Vou tirar o meu rostinho daqui e aí vocês vão analisando, a gente vai fazendo etapa por etapa, para que vocês possam compreender como o método do Feldman funciona, certo? Então vamos lá. Tenho certeza que depois dessa aula vocês verão a obra de maneira diferente. Então vamos à obra selecionada para análise, tá? Depois a gente volta aqui. Bom, então primeiro ponto do método Edman-Feldman é descrever a imagem. Então vamos descrever aquilo que eu estou vendo. Então eu coloquei uma ficha técnica, né? O casal de Arnolfini, é o Jan van Eyck, é o artista. Essa obra do ano de 1434, a técnica também já está mencionada aí e o tamanho da obra. Vamos à descrição. O que nós vemos aqui? Nós vemos um casal, né, que está posicionado na parte central, no primeiro plano do quadro. Nós podemos ver aí um cachorro, né, à frente, podemos ver um sapato, vemos uma janela, né? Mesmo sem entrar aí nos aspectos formais, nós já podemos perceber também que há uma luz que entra nessa janela. Podemos perceber atrás desse casal vários objetos. Podemos perceber uma espécie de cama ou um sofá, né? Não dá para ver em detalhes, né? Mas a gente pode perceber que lá atrás tem um quadro, mas na verdade é um espelho. Né? Podemos explorar isso melhor observando os detalhes da imagem. Então, desse ambiente, a gente pode falar que é um ambiente bastante luxuoso, né? Geralmente, os alunos, quando vão descrever essa imagem de cara, já falam que essa moça aí da frente, ela está grávida, né? Porque a gente observa que ela tá com o vestido mais ressaltado aí na parte da barriga. Então, bom, primeiro ponto, fizemos. Descrevemos o que podemos observar. Peço que vocês façam isso em casa também, tá? Tô observando essa imagem, o que eu posso ver aqui? Então, a gente tem um casal segurando a mão aí de maneira bem diferente, né? Não tanto tradicional, nós temos um candelabro, janelas, vários ambientes, vários objetos que transformam esse ambiente aí num ambiente bastante luxuoso, né? Dá para perceber também que o artista trabalha com planos diferentes, ok? Então, descrevemos o que vemos. No segundo estágio, nós temos analisar. Aí, nós temos alguns aspectos formais que é importante ressaltar. Aline, quais são os aspectos formais? Vamos voltar primeiro nesses elementos formais aqui. Aqui vocês podem ver um círculo cromático, tá? A cor é um elemento formal. Então, quando eu vou analisar um quadro, então no segundo estágio, eu analiso a cor utilizada pelo artista. As cores que nós conseguimos compreender, né, que a gente consegue mapear, são um número reduzido, mas as combinações de cor são muitas. Nós podemos fazer várias combinações de cores. Então, nós temos as cores primárias, secundárias,
TCAs, cores complementares, que são aquelas cores que ficam opostas no círculo cromático, que elas podem diminuir a intensidade das cores, obter cores mais neutras, mas a possibilidade de combinação que um artista pode utilizar, ela transcende muito a nossa concepção, muitas vezes até nomeada por numerações, por códigos, tá? Então, geralmente a gente entende as cores primárias, né? Secundárias e terciárias, que estão aí representadas aí nesse círculo cromático, e as cores complementares. Então, olhando a imagem, a gente pode perceber os tons utilizados por esse artista, que são elementos formais também. Outro ponto importante dentro dos aspectos formais é o tamanho da obra. A obra ela tem um tamanho relativo. Ela pode, se ela é uma obra figurativa, em que o artista ele tem a possibilidade, ele quer representar a realidade mais próxima possível, então ele vai seguir as regras de proporcionalidade. Por exemplo, se eu vou trazer uma árvore e um homem, eu vou representar essa árvore maior do que o homem, eu não vou colocar o homem menor do que a árvore. Dá pra gente lembrar, por exemplo, aqui na obra egípcia. Na obra egípcia, nós não temos essa noção de proporcionalidade muito clara. Então, a proporcionalidade ela é quebrada de acordo com o interesse religioso, muitas vezes. Na arte medieval, que nós ainda vamos estudar a mesma coisa, então não temos essa noção de proporcionalidade. Então, o tamanho ele é relativo. Se o artista ele quer representar essa obra de maneira mais fiel possível da realidade, então ele vai fazer essa proporção, senão isso pode ser quebrado. Geralmente, obras históricas, né, elas têm um tamanho bastante grandioso para dar uma ênfase àquele fato. Se é uma pintura de gênero, que a gente tem uma pintura do cotidiano, então você tem um tamanho menor, que é o caso aí dessa obra, né? Essa obra é uma pintura de gênero, ela trata de um assunto cotidiano, então ela não é uma pintura de 3, 4, 5, 6 metros, ela tem um tamanho menor. Outro elemento formal também na arte, falamos da cor, falamos do tamanho, é importante falar do ponto, tá? O ponto ele é o principal elemento fixo na obra e ele é muito importante para direcionar a questão do volume, né, que é utilizado a técnica de perspectiva. E aqui, vou voltar lá para vocês verem. Essa obra ela chama muita atenção porque o artista ele foi mestre nessa técnica de perspectiva. Vocês podem ver nesse desenho aí do lado que nós temos várias linhas. A linha ela também é um elemento formal da obra de arte. Então, ponto, como a gente pode perceber, né, que incide aí sobre a mão, né, do casal. O ponto é o ponto fixo ali naquela obra, é o ponto de fuga, para onde convergem todas as linhas, dando um sentido de maior profundidade, volume na tela. O que seria isso? Eu olho para aquela tela e atrás daqueles personagens, né, que nós temos aí o casal de Arnolfini no início, atrás deles parece que a tela continua. Então dá uma noção para o observador que ele está vendo aquela cena de fato, né? Ela prossegue, ela prolonga atrás daquele primeiro plano que nós temos aqui. E aí é um aspecto importante, porque a técnica de perspectiva ela pode ser utilizada com pontos e linhas, como foi feita aí pelo Van Eyck, mas também com o contraste de claro e escuro, que o Van Eyck também vai fazer. Além de trabalhar o ponto de fuga, as linhas convergindo para esse ponto, para dar essa ideia, né, de profundidade da tela, ele também vai utilizar a luz como meio de fazer sombra. Então, o claro e o escuro, ele também faz sombra sobre os objetos, dando essa intenção também de profundidade. Então, vamos retomar. O que nós temos aqui de elementos formais, que é nosso segundo passo aqui na nossa análise, que é justamente a analisar. Então, nós temos nessa obra, né, aspectos formais importantes em que nós temos ponto de fuga, onde é estabelecida a perspectiva linear. Nós temos o tamanho dessa obra que segue uma pintura de gênero, não é uma pintura cotidiana. Nós temos
as linhas, tá? Chamar a atenção das linhas, elas convergem para o ponto de fuga, mas elas direcionam o olho do observador. Então, quando o observador bate, né, o olho sobre essa tela, as linhas, elas vão direcionar o olhar do observador. Para onde esse observador vai se guiar, né? Ele trabalha com diferentes planos, também dando ideia de profundidade. Então, aqui nós temos a utilização do vermelho, né? Que dá esse aspecto luxuoso, né? O vermelho é uma cor primária. O vermelho bastante utilizado nas pinturas para nobreza e para alta burguesia, porque o vermelho dava esse tom de luxuosidade, de ostentação dentro das obras. Não é à toa que os reis, a partir do século XVI, século XVIII, sempre são retratados com tapetes, cortinas, sempre nessa tonalidade do vermelho. E aí a gente tem a cor escura da obra, da roupa do burguês aí que está sendo representado no casamento, e o verde, né? Bastante simbólico também da roupa da noiva, né? Da esposa, né? Bom, aspectos formais, ok. Agora vamos à terceira etapa, interpretar. Deixa eu sair com a minha câmera daqui, mais uma vez, para que vocês possam ver alguns detalhes importantes aqui. Essa obra, ela trabalha com uma série de símbolos. Essa obra, ela se trata de um casamento, tá? Professora, mas não tem padre. Até antes do Concílio de Trento, não era necessário padre para oficializar uma cerimônia, tá? Não era necessário. Era necessário testemunhas. Quem são essas testemunhas? A gente pode ver aí nesse espelho que está ao fundo do casal, né? Que são duas testemunhas. A gente tem uma testemunha vestida de azul e uma outra testemunha que, no caso, seria o próprio pintor, né? Jan Eijk. Inclusive, ele deixou bem claro que ele era um testemunho, porque ele escreveu acima do espelho, né? Jan Eijk esteve aqui e colocou o ano na obra. Então, daí dá para perceber que ele era um dos testemunhos. Bom, não tem o padre, mas deixou-se o aspecto religioso? Não, tá? O aspecto religioso também pode ser observado. Por exemplo, nesse candelabro, que nós temos uma vela, representa Jesus, né? Uma única vela acesa. E ele também serve de ponto, né, de iluminação. A sombra dele na parede dá essa ideia maior de profundidade. Do lado do quadro, do espelho, um espelho que nós temos os passos da paixão de Cristo representado, há também um terço católico, tá? Então, representando aí a religiosidade do casal, da esposa, tá? Acima da cama há uma escultura, há uma imagem de Santa Margarida, né? Margarida para os católicos era a protetora do parto, então aí a gente tem um elemento religioso também ali na cama. Do lado, se vocês observarem, voltar na imagem anterior, do lado do noivo, né, aí nós temos laranjas. Laranjas eram as maçãs da época, eram bastante caras, valiosas, então dá a impressão também de como esse casal era rico, né? Dá a conotação de pureza também. O cachorro pode ser visto como um elemento de fidelidade, tá? E aí a questão da vestimenta da noiva, né? Ela provavelmente não estava grávida. Como se trata de um casamento, essa roupa, na verdade, que o Jan Eijk trabalha com uma textura muito, muito bem feita aí, ela era moda na época, inclusive esse penteado, né? Essa testa bem ressaltada, com esses chifres, né? Era uma moda na época. Então, a roupa dessa forma, né? Com o ventre ressaltado, esse véu dessa forma, a testa, né? Bem ressaltada, isso tudo era moda na época. Então, provavelmente a moça ainda estava grávida. O noivo, que está com a mão dessa forma, ele está fazendo um juramento, tá? Então, ele está jurando sobre a sua fidelidade, a sua noiva, seu casamento.
Então aqui, né, nós temos o terceiro estágio, então a gente está interpretando essa cena, repleta de simbolismos. Então aqui nós temos um juramento de um casamento, nós temos um casal, provavelmente, né, de muitas posses, dado a luxuosidade do ambiente. Nós temos elementos simbólicos de pureza, de inocência, de fertilidade também, observado aí na questão da escultura de Margarida, Santa Margarida, já voltada, né, para a questão do parto, da fertilidade do casal, ok? E aí, esses elementos, né, todos eles conduzem, né, transformam essa obra numa das obras primas, né, de Yan Yi, que inclusive só foi possível fazer. E a gente pode lembrar lá da legenda do início, porque ele utilizou a tinta a óleo, que para a época ainda era novidade. Então ele já estava anunciando muitos elementos que só seriam colocados e empregados no Renascimento. O quarto estágio que nós temos é o estágio julgar, tá? É o estágio julgar. O que seria esse estágio julgar? Pronunciar-se a respeito se a obra vale ou não, se ela importa ou não esteticamente. Como eu tinha dito, não cabe a nós, né, observadores, espectadores, esse julgamento tão aprimorado. Isso até porque julgar é uma palavra de sentido forte, né, muito forte. Percebo que quando a gente tem uma obra contemporânea, esse julgamento ele vem mais claramente. Aqui não é dúvida nenhuma que essa obra ela tem total valor estético, né? Pela beleza, pelo trabalho que o artista fez com todas as técnicas utilizadas, os elementos utilizados. Então, aqui nós não temos dúvidas. Mas tomar cuidado com essa espécie de julgamento, porque muitas vezes pode nos faltar conhecimento assim técnico para fazer um julgamento como esse, ok? E é importante se desprender desses preconceitos para que a gente possa analisar bem uma obra de arte. Bom, por hoje é só. Para que vocês possam desenvolver cada vez mais a capacidade de leitura e interpretação de imagens, seja pelo método do Feldman, com todas as etapas, né? Descrever, analisar, interpretar e julgar, seja por aquele caminho que eu dei mais simples, né? No caso, claro que isso não vai acontecer com você, de esquecer o rigor do método. A gente só vai aprender a analisar se a gente analisar muitas e muitas e muitas vezes. A gente tem que aprender a conhecer sobre arte, pesquisar, estudar. Então fica a dica aí, né? Visite mais galerias quando essa quarentena passar. Ou agora, enquanto a gente está na quarentena, visite virtualmente. Tem muitas galerias aí abertas, né? Para que a gente possa conhecer o trabalho dos artistas, museus. Então, conheça, estude, leia. Só assim a gente vai melhorar cada vez mais na leitura e na interpretação das obras de arte. E, claro, também na nossa leitura de mundo, ok? Uma boa semana para vocês. Até a próxima!